doutor João? Então, ainda bem que nós não podemos fazer tudo o que a gente pretende ou quer, porque necessariamente nós nos atropelamos dentro da liberdade do outro, o respeito à liberdade do outro. Jesus colocou muito claramente no seu mandamento maior: você deve amar o próximo como amar a si mesmo. Então, se o país, os grupos, o conjunto de países, é extremamente interessante que a escravização não é uma coisa individual. E a libertação também não é uma questão individual. Porque se eu procuro exclusivamente o meu interesse, egoisticamente, e esqueço da comunidade em que eu vivo, eu realmente passo a viver uma atitude insulada. E como foi colocado, ninguém é livre o suficiente. A liberdade é uma coisa ampla. Então, o país, para que ele passe a viver a sua liberdade, ele deve procurar aqueles itens básicos: educação, respeito, responsabilidade e desenvolvimento. Só assim ele vai conseguir a liberdade, senão ele vai continuar escravo de outras instituições, ou escravo até dos seus próprios defeitos. À guisa do homem que é escravo das suas paixões, dos seus limites, da sua própria ignorância, o país também é escravo dos seus limites, da sua própria ignorância, da sua própria ineficiência. Então, a liberdade é um conceito de crescimento, desenvolvimento coletivo. E educação coletiva e não individual. Sr. Neymer, estamos vivendo um momento de comemoração da pátria que a gente adora, em vista da situação que nós estamos vendo aí no mundo, né? A gente se sente muito contentes e agradecidos a Deus por estarmos aqui. E o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, nos coloca como uma nação especial. Por que nós somos diferentes dos outros? É uma coincidência devido à escala de progresso. Durante muito tempo, a Europa e inclusive a Ásia foi utilizada para que os espíritos se desenvolvessem. Lá atuaram, lá criaram suas dificuldades, seus problemas, marcaram a sua atividade. E o próprio solo e o próprio ambiente espiritual está imantado com todos aqueles pensamentos, ideias, sentimentos do passado. Mas o Criador, ou responsável pelo nosso planeta, ele foi criando, deixando algumas regiões isoladas para serem aproveitadas numa outra fase. Quando foi a nossa vez do Brasil ser descoberto, o Brasil tinha para com os europeus, por exemplo, aquela ideia de submissão. É gentinha, é povo, é pobre, é índio, é bugre, é bicho. Então, aquela situação. Então, foi oportuna a observação de Humberto de Campos, lembrando de que não nos cabia ficar naquela situação de inferioridade ou nos julgarmos inferior, porque está reservado um trabalho, uma tarefa para cobrir a essa situação de desenvolvimento. Agora ele começa a se realçar, começou a aparecer, então já começa a ter valor a ser explorado. Não é para ser um país igual aos outros. Não é para ter o mesmo desenvolvimento que os outros tiveram, ou que têm. É para ter um outro tipo de desenvolvimento. E se você observar, com relação ao povo brasileiro, que às vezes o pessoal critica, povinha, tem sempre gente falar mal. Então a gente vê que, de fato, nós estamos destinados, o país está destinado a um mundo diferente. Aquele que vai prevalecer daqui para frente. Doutor João, quando nós vemos esses conflitos no Oriente que nos marca muito, em outros países, né, na África, essa tristeza toda, e a gente está aqui num país tão maravilhoso, tão acolhedor, nos faz pensar justamente que nós estamos aqui livres dessas opções que aqueles indivíduos que moram lá, pela liberdade que eles têm, eles optam pela violência, não é? E nós até nisso nós estamos sendo privilegiados. Vivendo aqui no Brasil, a gente tem menos oportunidade de fazer besteira, de cometer essas loucuras, né? As influências do meio são extremamente importantes. Então, se existe a liberdade, o livre-arbítrio, eles fizeram a escolha deles, eles fizeram os caminhos daquele tipo de opção que eles tomaram. Inclusive é interessante falar em opção, que é a opção política. A democracia é a opção que dá liberdade que compete ao homem e não tira a liberdade, que é o caso dos regimes despóticos. Então,
As pessoas dizem o seguinte, não pode dar tanta liberdade ao povo, tem que ser um regime ditatorial que impõe a coisa. O regime ditatorial é o regime de escravização. As pessoas querem escravização. Como você colocou há pouco, aquela pessoa que quer ser escravo, quer que alguém mande, quer que alguém dite para ela, para que ela não pense. Isso é chamado servidão voluntária. As pessoas querem que alguém faça pela gente, que pense pela gente. A doutrina espírita responsabiliza o indivíduo pelos seus atos e pensamentos. E só assim, a colheita vai ser obrigatória. Já que nós estamos fazendo o plantio facultativo. Bem, nós estamos comemorando também com os nossos corações, nossos sentimentos, esse aniversário do nosso país, em vista da tranquilidade e da paz que nós convivemos aqui nessa fraternidade muito grande, imensa, que torna os brasileiros um povo tão especial também. Então nós vamos encerrando por aqui, nós voltaremos numa próxima oportunidade. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos ao nosso momento literário com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, aqui no nosso Momento Literário Espírita, hoje vamos falar de uma personagem de marca muito importante dentro da nossa doutrina, Ivone Pereira. E selecionamos falar de Ivone, um dos seus livros, dentre tantos, um dos seus livros mais importantes, Memórias de um Suicida. Para vocês terem ideia da preocupação de Ivone Pereira com esse livro, da preocupação que ela teve com todas as informações que ela nos trouxe através desse livro, ela guardou essa obra por quase 30 anos antes de publicá-la, para ter a certeza de que ali continham informações do mais alto valor para o nosso crescimento espiritual e moral. Isso mereceu, por parte de Chico Xavier, uma referência a Ivone Pereira, chamando-a de uma heroína silenciosa. Ivone também teve uma vida muito difícil, acompanhada por Dr. Bezerra de Menezes, desde quando ela tinha 12 anos, teve uma vida de muitos sofrimentos. As suas obras refletem muito a desobsessão e principalmente o suicídio. Essa obra, Memórias de um Suicida, até hoje é utilizada em tratamentos terapêuticos, a todos aqueles que acham que o suicídio é uma solução. E ela nos coloca muito claramente, através da sua psicografia amorosa, que o suicida, muito de longe, se livra dos problemas que ele quer se livrar. Muito pelo contrário, ele adquire tantos outros, além daqueles que ele continua a ter que superar. O livro nos traz impressões muito realistas, sensações muito duras das pessoas que cometem o suicídio. E devemos lembrar que o suicídio, meus amigos, é uma transgressão à lei divina. Dentro da sociologia e da psicologia, o suicídio é uma fuga. Mas a doutrina espírita trata isso de uma maneira muito clara como uma transgressão à lei maior de Deus.